Olá, seja muito bem-vinda ao mundo online da massoterapia com os pés. Aqui você vai aprender como aumentar o seu faturamento, zero dores nas mãos, não tem dor na mão, e o resultado para o seu cliente é logo no primeiro atendimento. Ficou interessada? Então vem comigo! O meu nome é Alessandra Marcelino, sou criadora do método da massoterapia podal, que é um método que consiste em você utilizar os seus pés como a sua principal ferramenta de trabalho, e esse método ele tem como um principal componente a massagem ayurvédica, a massoterapia clínica, os pontos de acupuntura e o alongamento do yoga. Ficou curiosa? Então vem comigo que eu te conto tudinho. Hoje nós vamos falar sobre os atendimentos a domicílio com a massoterapia podal. Fica comigo até o final desse vídeo, que a partir desse momento você vai ter mais clareza de como você vai utilizar o método com bastante tranquilidade, as vantagens de você utilizar um método que vai fazer com que você alivie suas mãos, vai fazer com que você aumente o seu faturamento, porque você vai conseguir atender muito mais pessoas durante a sua jornada de trabalho. Aumentando seu faturamento, você vai dar asas à sua imaginação, pois vai realizar os seus sonhos. E não só os dos seus pacientes também. Olha que maravilha, vai melhorar o quadro muito de ansiedade, vai melhorar o quadro de dores, não é mesmo? Então vamos lá. O que é o método da terapia podal a domicílio? O método da terapia podal, você já sabe agora que é um método que é um compilado de técnicas, e quando você utiliza um compilado de técnicas, você tem a possibilidade de melhorar a dor do seu cliente logo no primeiro atendimento. Mas por que, Alessandra? Porque você tem várias formas, com técnicas já muito bem estudadas. E o que eu fiz foi fazer com que todo esse meu conhecimento eu embalasse e agora eu estou aqui dando para você esse conhecimento de anos e anos de estudo. Então, o método da terapia podal a domicílio, você vai levar conforto, saúde, bem-estar para as pessoas que não podem vir até você. Mas também tem outra coisa, você leva tudo isso porque a necessidade no momento pode ser sua. Você não tem um consultório, você não tem uma clínica que vai dividir, e a gente vai estar falando sobre isso, tudo conforme a gente vai passando na nossa conversa, tá bom? Então, a terapia podal a domicílio, ela vem justamente para trazer conforto, benefício, mas também você aumentar o seu faturamento na possibilidade de ajudar o seu cliente, mas ser ajudada também. Ali é uma via de mão dupla, porque o que eu tenho para falar para vocês é que se não for uma via de mão dupla, não tem como trabalhar. Veja bem, se você pega uma perna pesada, começa a massagear, aquilo tudo vai dando um desgaste no profissional tão severo, eu sei, porque eu já passei por isso. Eu estou passando aqui a minha experiência. Olha que eu trabalhei anos e anos, trabalhei a domicílio, trabalhei no hospital, trabalhei em várias localidades, até eu dar um basta e começar a montar o meu próprio método para poder ajudar os meus pacientes, mas também para ser ajudada. Isso é muito importante a gente ter na nossa estratégia de atendimento. Eu vou melhorar a condição de uma pessoa, mas eu não posso piorar a minha. Saúde, a gente não brinca. Com a saúde, a gente não brinca.
né? Então, no atendimento a domicílio, a gente pode levar um colchonete. A gente pode levar um colchonete para que você fique bem segura na hora de você atender o seu cliente. E essa segurança, você pode trazer ela à tona na hora que você estiver aplicando o método da terapia podal. Porque a massoterapia podal, ela se você utilizar ela da forma que eu te ensino, você vai melhorar a condição do paciente e você vai se sentir segura com relação a isso também. Isso é importante a gente saber, porque quando o profissional ele fica inseguro com as coisas que fazem, ele passa essa insegurança para o paciente dele, né? E isso a gente não quer, longe disso, justamente porque a gente vai com o propósito de melhorar a condição, de ajudar a pessoa e não de deixá-lo inseguro, né? Mas antes de qualquer coisa, a melhor coisa que você tem que fazer naquele momento é a ficha de avaliação. Antes de qualquer tratamento, a gente deve avaliar o nosso cliente de forma ampla, holística. E de que forma nós vamos fazer isso? Qual é a melhor forma que o massoterapeuta faz para avaliar o seu cliente? Palpar. Porque palpar significa examinar ou explorar através do toque. Porque com a mão, o massoterapeuta avalia. Veja, ela é muito delicada, tem vários sensores, mas a mão, ela é reservada para tratamentos específicos. Para pegar, mobilizar, massagear, a gente vai usar os pés e você vai ver o quanto você vai fazer os seus clientes valorizarem o seu trabalho com os pés. Porque é algo novo, é algo que vai trazer muito alívio, porque os nossos pés, eles são maleáveis e eles assumem formas diferenciadas. E com isso, a gente tem mais força com eles. Atenção, com os pés você tem muito mais força. Então, para o massoterapeuta podal, tratar é com os pés. Por quê? Porque a massoterapia com os pés, nós começamos e terminamos o tratamento com a mesma pressão, com a mesma energia. Imagina a gente pegar da prega glútea até a ponta do dedinho, até a ponta do pé, até o calcanhar, com a mesma intensidade. Olha que maravilha. Pegar a parte do tronco e você deslizar com a mesma intensidade, fazendo com que aquela manobra alivie dores, tensões. E mais do que isso, você pode trazer o tratamento da acupuntura para dentro do seu atendimento, e isso eu te ensino como fazer. Porque no método da massoterapia podal, ele tem componentes da massagem ayurvédica, da massoterapia, mas também da acupuntura. Porque os pontos de acupuntura, eles são meridianos, que através daquele meridiano que passam ali inervações, estruturas muito preciosas, você vai poder trabalhar com os pés. Não é fantástico isso? Eu adoro. Com a massoterapia com os pés, a gente não cansa a mão, porque as mãos elas são destinadas para outros processos, bem mais delicados, né? Porque a gente já falou, as alavancas, elas são diferentes, as alavancas, elas são maiores quando a gente utiliza os pés. E a gente sempre tem que lembrar, eu já falei, mas eu gosto de falar novamente, o pé ele é muito maleável. Nosso pé ele é maleável, ele pode assumir formas muito funcionais, muito funcionais. E a mão a gente pode tracionar, olha, fazer uma tração com a mão, fazer uma torção com as mãos, tracionar.
avaliar com as mãos, você pega no tecido, você analisa, tem trigger points aqui, aqui eu tenho que mexer, aqui eu tenho que fazer com que melhore a condição dessa pessoa. Então, tudo isso a gente vai fazer com os pés, mas sempre levando em conta que a gente tem que avaliar. Massoterapeutas, eu desenvolvi um método que pode te ajudar em qualquer das situações, seja domiciliar ou no consultório. No consultório, você tem a possibilidade de colocar um pegador, é de PVC, custa muito barato, é muito acessível, você pode ir em qualquer casa de materiais de construção e comprar o seu suporte. Isso vai facilitar tanto o teu trabalho que, segurou aqui, você desliza no paciente. Trata ele como se ele fosse um rei naquele momento. Melhora a condição dele, ele te procurou para melhorar a condição dele, ele te procurou porque você já está se sobressaindo no mercado de trabalho, isso é muito bom. E para o momento que nós estamos passando hoje, imagina, no meio de uma pandemia, olha quantas pessoas ansiosas, dolorosas, muitas pessoas trabalhando aqui no computador. Então, essas pessoas você pode ajudar, você deve ajudar e você foi colocado nessa vida para isso. Então, nós, massoterapeutas, a gente está predestinado a melhorar a condição física, motora, né, da pessoa. Com o método da terapia podal, você vai fazer isso com mais tranquilidade. E eu tenho dito, porque eu passei por isso. É muito, muito fácil o massoterapeuta, por exemplo, se lesionar. E o massoterapeuta lesionado, o que acontece? Ele não pode trabalhar, né? Então, se você utiliza manobras que vão beneficiar você, isso melhora muito a sua condição. Você vai fazer que todo o procedimento que você fizer vai melhorar o seu cliente, mas vai melhorar muito o seu quadro também. Imagina que você pode trabalhar com uma técnica, um método, né? Que você reserva energia, um método que vai fazer você aumentar o seu faturamento. Como que a gente pode fazer isso? Isso eu te ensino. Isso eu gosto muito de ensinar, porque é algo que eu aprendi passando por isso. É algo que eu aprendi de uma forma árdua, mas eu aprendi. E olha só, quais os acessórios que você pode utilizar nesse atendimento domiciliar? Porque estamos falando disso. A maca, ela é muito eficiente. O que eu gosto na maca é que ela tem o respirador. O respirador facilita para a gente trabalhar essa parte importante da cervical. Isso você pode fazer com os pés também. Se você é uma pessoa que não tem uma maca e vai atender os seus clientes com um colchonete, ótimo, ótimo. Coloca ele do lado e certifique-se que não está doendo, certifique-se o lado que não dói, e aí você pode fazer com bastante tranquilidade. Lembrando que o método da terapia podal, ele veio para ajudar você, massoterapeuta, a ajudar a você a ter um resultado melhor nas suas manobras, mas também para ajudar o teu físico. Isso é muito importante, muito importante. Eu sempre penso que se durante um trabalho, se você só dá e não recebe,
não recebe um benefício como o método da terapia podal, que te dá o benefício de você ter mais energia, de você aumentar a sua rentabilidade, faturar mais, porque você vai atender mais, né? Quando você atende mais, você torna-se referência no que você faz, aumentando a sua autoridade. O que mais que você pode utilizar como acessório, né? O colchonete, a maca, eu já falei que a maca ela é importante porque ela tem o respirador, e se tiver essa maca no consultório, melhor ainda, porque daí você vai ter o suporte. Uma coisa que eu já fiz, mas eu não recomendo, mas eu fiz um atendimento rápido e não foi efetivo o dia que eu atendi a pessoa na cama mesmo. A pessoa não estava bem posicionada. Só se for uma pessoa acamada, só se for uma pessoa muito acamada. Aí sim, ótimo, faça o que for melhor para ela naquele momento, mas não se desgaste. Agora, se você puder, não atenda na cama, porque às vezes tem clientes que falam, vem aqui, atende na minha cama mesmo. Não é legal. Não é legal porque a cama não tem a estabilidade que a gente precisa. E outra, né? A cama tu pode lesionar muito a pessoa, porque você vai fazer uma manobra e às vezes não está bem posicionado e acaba lesionando a pessoa e você se lesiona também. Não é bom. A massagem na cama somente destinada a pessoas acamadas. Um idoso que está precisando muito de você, você pode utilizar, fazer a cama dele como um suporte para o seu trabalho, mas apenas atender na cama não é legal, não é legal. Uma coisa que eu gosto muito de falar e que me ajuda bastante, isso com relação a financeiro, como o óleo de coco. O óleo de coco ele tem uma durabilidade imensa, um deslizamento que, nossa senhora, eu gosto muito do óleo de coco, ele tem 3 ácidos graxos importantes também. Ele faz com que o óleo essencial que você esteja utilizando naquele momento, ele seja mais efetivo. É, ele é um óleo carreador. Ele é um óleo carreador, como o semente de uva, até mesmo o óleo de amêndoas. Mas até o azeite de oliva, ele é um óleo carreador, mas ele não tem o deslizamento que o óleo de coco proporciona. Além do mais, a parte de, por exemplo, tem muitas substâncias petrolíferas dentro dos cremes com cremes de massagem. Eu não sou a favor, eu acho que como a gente está diariamente em contato com algo tão sutil, tão peculiar, como um óleo de coco e um óleo essencial, você trata a pessoa, mas você também recebe o benefício. Por exemplo, o óleo, o óleo de coco com óleo de alecrim, você já vai fazer um casamento bom ali para dor, tanto dor de cabeça, quanto dores nas costas. O óleo de alecrim, ele é muito destinado à dor, ele é muito bom, ele faz com que a pessoa, ela troque a frequência mental dela, assim como o óleo de hortelã. Eles não são os aromas, eles não são semelhantes, mas a aplicabilidade dela é muito importante para a dor, tanto o alecrim quanto o hortelã, e os dois também trocam a frequência mental. Muito importante isso também. Agora, imagina você, massoterapeuta, com um óleo de coco. O óleo essencial que você já avaliou, já fez uma avaliação lá atrás, já acolheu o teu paciente. Então, você sabe que aquele óleo essencial é para ele.
E aí você tem nas suas mãos um conhecimento do método da terapia podal. Imagina tudo esse, porque quando a gente está preparado, o universo, ele conspira a nosso favor, não é mesmo? É, porque se você fizer a coisa certa, você tem aquela energia de querer dar certo, você já vai sendo encaminhada para isso. Imagina tudo isso, porque o massoterapeuta, ele é um profissional, lógico, a gente está falando do massoterapeuta, né? Que ele gosta de ajudar as pessoas. Isso é importante a gente saber. Se você já está propício para isso, usa uma boa técnica, usa um bom óleo. Olha que casamento maravilhoso! Olha, eu acho incrível isso, porque você vai conseguir fazer com que o resultado seja logo no primeiro atendimento. Tudo o que a gente faz com muito, muito esmero, ele dá resultado logo no primeiro atendimento, né? Mas imagina, a gente está falando sobre dor. Dor. Tem pessoas com dores crônicas, como eu já falei aqui, a fibromialgia, até mesmo dor lombar crônica. Então, imagina tudo isso se você tiver uma boa técnica. Você tem um método que tem técnicas que já são milenares e estudadas, como a massoterapia, a massagem ayurvédica, os pontos de acupuntura e o alongamento do yoga. Isso quer dizer que se você, cada uma delas tem um benefício. Imagina se você achar que naquele momento o teu paciente precisa de um bom alongamento. Alonga, 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 faz o alongamento do yoga, melhorando toda aquela dor, toda aquela condição que ele está te mostrando naquele momento. Incrível, né? Então, quando a gente utiliza as manobras com o método da terapia podal, você tem maiores alavancas. Você faz com que o teu atendimento ele melhore significativamente, né? Então, massoterapeuta, veja bem, eu te ensino um método simples, fácil de aplicar e você pode atender várias queixas. Com tudo isso, você aumenta o seu faturamento. Por quê? Você vai ter energia para atender mais clientes. Atendendo mais clientes, você aumenta o seu faturamento, não é? Os resultados, eles são logo no primeiro atendimento, porque é um método que usa técnicas consagradas. Eu acho demais isso, porque é, cada vez que o paciente sai do teu consultório, se despede de você, ele faz assim, ó, sabe, tchau. Porque é uma coisa que ele vai para casa renovado. Esse é o melhor feedback, é o melhor feedback que eu tenho, assim, é quando eu me despeço do paciente e ele fala, meu Deus, como eu tô bem. Esse é o nosso poder. Esse é o nosso poder. É o poder de dar a melhor qualidade de vida para o nosso cliente. Mas a gente tem que ter uma melhor qualidade de vida, porque esse é o nosso trabalho. Se a gente não se ficar, resguardar isso, a gente corre o risco muito grande de não poder mais atender. Esse foi o meu caso, né? A ponto de eu dizer, meu Deus, o que mais que eu tenho que fazer? Eu não consigo atender mais pessoas, tamanha dor nos braços, principalmente, corpo. Justamente por isso que eu comecei a pesquisar mais e mais e mais sobre técnicas milenares para aumentar o meu faturamento, para aumentar a minha gama de clientes.
eu faturar mais, mas me preservar mais. Isso é importante, porque senão a gente não consegue dar continuidade, né? Então, massoterapeuta, ficou interessada? Vem comigo, eu conto tudo, me siga, me siga. Eu acho que quando a gente tem uma outra pessoa que está disposta a oferecer o melhor e, e te ensinar qual é o caminho, então vem comigo, vem comigo. Olha só, por que que a gente deve escolher entre atender a domicílio, entre ter o nosso próprio consultório, né? Ou dividir um consultório com alguém? Olha, quando a gente chega a ponto de ter o nosso próprio consultório, yes, estamos indo bem, mas a gente passa por etapas, né? Ou melhor, a gente escala etapas, né? Eu lembro muito de uma vez eu não sei no caso de vocês, mas eu atendia muito a domicílio, mas por indicação. Era mais seguro para mim, eu gostava assim, era melhor. E aí eu fui atender a domicílio, aí eu cheguei lá, bati na porta e quando eu fui, quando a pessoa abriu assim, era um cara enorme, enorme assim, era uma pessoa muito grande. E eu sou uma mulher de estatura média, assim, né? E daí ele não conseguiu esconder tamanha admiração. Ele falou, você? Eu falei, olá, tudo bem? Meu nome é Alessandra. A- ele já veio por indicação, então a pessoa já tinha falado do meu trabalho, então para mim estava tranquilo. Aí comecei a atender ele, e naquela época eu atendia com o colchonete mesmo, eu lembro muito bem. E aí, no final do atendimento, ele falou: Sabe que eu pensei que você não ia dar conta? Olha o teu tamanho e olha o meu. Eu falei, não, eu tenho técnicas, né? Eu tenho um método que vou poder ajudar muito o senhor. Mas com relação a tamanhos, assim, a gente se assusta, né? Eu confesso que eu também, se eu tivesse que lidar com ele só com a mão, meu Deus, é muita força, muita dedicação, né? E às vezes, como a mão, ela é delicada e ela vai até um ponto. Agora, os nossos membros inferiores, a gente consegue colocar bastante pressão na musculatura bem forte, como era o caso dele, a gente consegue colocar bastante pressão que vai pegando por camadas, né? O músculo, fáscias, tendões, tudo aquilo ali a gente começa a pegar e melhorando muito mais. Melhora porque você vai mobilizando todos os pontos de tensão ali. Eu acho isso incrível porque às vezes, né, a gente pega um caso como esse e você não consegue dar tudo que você poderia dar naquele momento, justamente porque é cansativo, é pesado. Então, é isso. E também você pode dividir o consultório com alguém. Eu já tive uma situação em que eu dividi o consultório, eu dividia o consultório, era um consultório médico, e eu dividia com um médico, amigo meu, ele mandava os clientes, as mulheres que ele atendia para mim. E foi uma parceria assim muito boa durante anos e anos. Eu 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 consegui fazer com que o giro da clínica aumentasse bastante, justamente porque eu já trabalhava com o método da terapia podal, isso consegui fazer com que os meus conhecimentos foram colocados em prática ali também, gostei bastante. Depois, você
pode ter o seu próprio consultório, porque é aquilo que a gente falou, né? É escalonável, você vai escalando. Eu tive muito prazer, o consultório, quando você consegue montar ele do jeito que você quer, isso não tem preço. É muito bom, o coração enche de alegria, os olhos enchem de água, né? Porque ali tu tem tudo que você quer. E eu até dou nas minhas mentorias o que você precisa ter num consultório. Isso é uma aula bem legal, que eu preparei com muito, muito carinho, muito amor, com uma arquiteta, justamente para fazer uma orientação específica para você, massoterapeutas que gostam muito e estão nessa expectativa de montar o seu próprio consultório, né? Isso é muito legal. Eu falo isso para minhas mentorandas, que são pessoas assim muito direcionadas e que estão seguindo as suas carreiras maravilhosas. Isso é muito importante. E agora eu quero agradecer assim, ó, imensamente. E eu espero que a nossa conversa de hoje possa motivar cada um a desenvolver a experiência de tratar uma pessoa com o método da massoterapia podal, que foi desenvolvida justamente para melhorar o que já era bom, né? E massagear é transformar vidas com gentileza, que é a linguagem do nosso coração. Um abraço bem apertado e nos vimos a semana que vem.